de 2024. Emerson Pansieri, ao vivo, São Paulo, Corinthians e Cruzeiro nesse domingo. E a Itatiaia presente. Um abraço, boa noite, Pansieri. Um abraço para você também, Cirilo. Boa noite para quem nos acompanha aqui na reunião da turma do bate-bola, Nação Celeste. Estamos aqui em São Paulo. E aí, Cirilo, se as informações ao longo do dia de sol, tava até nublado, né? Tava nublado, mas um sol, um pouco ali tímido, mas tinha um sol, tava legal o tempo. Agora começou um vento, começou uma chuva e aí é a tendência, já falávamos também ontem aqui na reunião da turma do bate-bola, que teria essa possibilidade de chuva amanhã na hora do jogo. Pelo menos agora, né, às 18h43 deste sabadão, é muita chuva aqui em São Paulo. Com certeza, vamos ver como é que vai ser aí o São Pedro para amanhã. Vamos deixar nessa expectativa aí o que vai acontecer em relação ao tempo para esse jogão entre Cruzeiro e Corinthians, a semifinal da Copa do Brasil, jogo de volta. Cirilo, o Cruzeiro já finalizou a participação dos treinos na Toca da Raposa. E aí vamos até destacar algo que trouxemos em manchete. A Nação Celeste esteve presente na Toca da Raposa. O torcedor do Cruzeiro atendeu o pedido do técnico Leonardo Jardim, sabe da importância do jogo, sabe o que isso pode resultar para o Cruzeiro chegar a uma final, mais uma vez, de Copa do Brasil. Cruzeiro tem todo esse lastro nessa história linda na Copa do Brasil, é o rei de Copas, são 6 títulos, é uma equipe que quando chega também nessa reta da competição, nessa fase da competição, é um adversário indigesto, é difícil, Cruzeiro vai jogar a vida, mas o apoio da Nação Celeste é fundamental e esse apoio aconteceu. O torcedor teve entrada autorizada pela direção do Cruzeiro, Pedro Lourenço, Pedro Júnior, todos deixaram que o torcedor estivesse presente, inclusive na Toca da Raposa. E lá cantaram, né? Abraçaram jogadores, ganharam autógrafos. Enfim, é um momento de passar essa força. Teve uma reunião também ali, uma breve reunião de alguns torcedores com o técnico Leonardo Jardim, né? Passaram essa confiança no trabalho que foi feito e desempenhado ao longo do Campeonato Brasileiro, também da própria Copa do Brasil, né? O Cruzeiro, por exemplo, na fase anterior, eliminou um adversário também que é tradicional, que é o Atlético, é um clássico do futebol brasileiro. Então é uma equipe que conseguiu chegar nessa semifinal sem dar nada, né? Sem ninguém dar nada para a equipe. Então sabe que foi com muita luta e muita vontade dos jogadores. E eles pediram essa raça, esse algo a mais para esse duelo de amanhã aqui em São Paulo. Cirilo. Oi, Edu. Presença do torcedor transmite aos caras. Aliás, a turma tá vendo no YouTube aí as imagens, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte. Esse apoio fundamental também às vésperas de um jogo desse tamanho. Tomara que não seja esse o jogo do ano para sempre, né? Mas assim, até ter a final, é o jogo do ano amanhã, Edu. Que seja uma troca, né? O Jardim na coletiva pediu a presença do torcedor no treino, momentos antes do embarque para São Paulo, e o torcedor compareceu, fez muita festa, passou uma energia muito positiva a todos. O time todo sentiu, recebeu essa energia, e quando eu falo troca, é que certamente o torcedor que foi à Toca da Raposa pediu mais empenho, mais concentração, mais foco, melhor entendimento do que vai ser o jogo, melhor do que aconteceu no Mineirão, e tomara que os atletas, os caras entreguem isso amanhã lá na Neoquímica Arena. Então, por isso essa troca, mas eu acho fundamental os jogadores do Cruzeiro, se tiver algum tipo de dificuldade, né, Cirilo, de separar Campeonato Brasileiro de Copa do Brasil, se for por falta de incentivo, agora não tem mais, né? Os caras foram na toca, carregaram praticamente o time no braço e tá aí a energia positiva toda passada, e que eles tenham entendido de uma vez por todas que eles estão indo para uma decisão, cara. Eles estão indo para uma decisão em São Paulo, jogar contra o Corinthians, algo que não é simples, é muito difícil, ambiente hostil, mata-mata, e tomara que essa energia que os torcedores passaram aos atletas, a gente consiga ver amanhã no estádio. Tem muito torcedor também indo já para São Paulo. Pansieri, voltamos a falar também do lado celeste. Fala aí, Pansieri. Vamos lá, Cirilo, para a gente falar. O Cruzeiro, como eu disse, vai chegar aqui em São Paulo, mas a informação é que o Wanderson tem tudo para estar compondo essa delegação. Então eu até falava mais cedo no Rádio Esportes que essa questão poderia acontecer. O Wanderson, quando os jogadores viajarem, né, certamente o Cruzeiro deve soltar alguma imagem, alguma foto, mas essa informação nossa é que
Essa é a tendência do Wanderson participar da lista de relacionados. Aí você vai me perguntar para ser titular? Não, não é para ser titular. Mas é uma notícia boa de um jogador que teve machucado, né? Teve aí uma lesão muscular na coxa por conta daquela entrada do Gustavo Gomes, mas pode ser aí um jogador para banco de reservas, com certeza sendo, será que acionado no decorrer da partida? Ou pela experiência que ele teve ao longo de toda a temporada como titular, passar ali um conselho pro Arroio, trocar uma ideia com o Arroio que deve começar o jogo. Então, é um detalhe em termos de novidade dos relacionados do Cruzeiro. Cirilo, se for olhar essa questão da baixa do Vidalba, né, com a lesão no tornozelo que trouxemos ontem, e com essa questão também envolvendo o Lucas Homero suspenso, essa baixa do Lucas Homero, eu tô, né, pensando num time com Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Silva, Matheus Henrique, Christian e Matheus Pereira, na frente Arroio e Caio Jorge. Eu tenho essa sensação que o técnico Leonardo Jardim vai escalar esse time para amanhã, Cirilo. Beleza, Panzieri. Ô Panzi, no seu primeiro comentário na abertura da turma do bate-bola, você disse que não espera nada muito fora do normal feito pelo Jardim ao longo da temporada e disse que também não faria. Você veria com bons olhos um Cruzeiro amanhã mudando a sua característica? Porque eu tô te perguntando isso. Porque eu vi aqui, até no chat aqui, algumas sugestões, galera falando do tipo: amanhã é jogo para Sinisterra e Arroio, além do Caio Jorge, do centroavante. Botar os dois pontinhas, né? Em vez do Christian jogando por ali. Lembrando que o Cruzeiro tem essa ausência do Lucas Homero, que mexe na configuração de meio campo também. Você disse que não acredita porque o Jardim realmente, ao longo de todo o ano, não fez. E talvez fazer no grande jogo do ano, no jogo mais esperado, seria pensar de maneira oposta ao que ele fez ao longo do ano. Mas seria um grande absurdo o Cruzeiro amanhã com os dois pontinhos além do centroavante, Edu? No segundo tempo, não. Acredito que possa acontecer no segundo tempo, como aconteceu durante alguns minutos aqui em Belo Horizonte, em que tinha o Sinisterra na esquerda e o Arroio pela direita. Sabe por que eu não acredito, ô Cirilo? Porque o Cruzeiro foi muito regular com uma ideia de jogo ao longo da temporada. E você abrir mão disso em apenas um jogo, com 3 dias de treino, é um risco muito grande. Do mesmo jeito que o Cruzeiro pode ficar um time mais ofensivo, ele vai ficar um time mais exposto. E aí você ir com muita sede ao pote, pode ser que o pote derrube. E o Corinthians vai lá, aproveita um espaço e faça um gol e abre 2 gols de vantagem. Então você tem que ter muito cuidado. Do outro lado tem um adversário que jogou muito bem no jogo da ida aqui em Belo Horizonte, te venceu. Esse adversário mudou a forma de jogar, porque ele precisava mudar essa maneira, porque se ele repetisse, a última vez que ele veio aqui ele tomou de 3, era para ter tomado de 5. O Cruzeiro não. O Cruzeiro precisa executar melhor o que vinha fazendo. E eu acho que tem muito de postura. O Cruzeiro precisa mudar a sua postura. Agora, claro, num segundo tempo, o Cruzeiro ainda em desvantagem, aí é o que eu falei lá atrás. Aí sim, no mata-mata, você vai ter que correr risco em determinado momento. E eu não tenho dúvida que, se necessário, o Jardim vai correr risco.